Olá, meus queridos do 7º ano A. Começando a nossa aula de sexta-feira. Olha só que beleza, hein, galerinha? A reflexão de hoje traz o seguinte: olharam para Deus e foram iluminados. Seus rostos não serão confundidos. Isso aí, olhar para Deus, ter fé, isso faz com que sejamos iluminados. Isso faz com que tenhamos paz e muita esperança para continuar a nossa vida. Não se esqueça disso. Convido você a acompanhar a correção das atividades de revisão que foram encaminhadas para vocês na nossa aula de terça-feira. Primeira atividade: observe a tabela sobre o Campeonato Paulista em 2019 e faça o que se pede. Bom, primeiro, complete a tabela. Então, nós temos aqui, na primeira coluna da tabela, o nome do time. Na segunda coluna, os gols marcados, que representam os números positivos. Na terceira coluna, os gols sofridos, que representam os números negativos. E na última coluna, o saldo de gols. O saldo de gols, como que ele é feito? A gente faz aqui uma diferença entre os gols marcados e os gols sofridos, tá? Então, o que acontece aqui com o time do Santos? Marcou 19, sofreu 13. 19 menos 13, 6. O saldo dele é de 6 gols. Palmeiras marcou 13 e tomou 5. Então, 13 menos 5, 8. São Paulo marcou 12 e sofreu 9. 12 menos 9, 3. São Bento. Agora, cuidado, porque o São Bento ficou numa situação bem difícil, porque marcou apenas 8 e sofreu 18. Ou seja, o número maior está negativo. Então, você vai fazer 18 menos 8. 10, perfeito. Porém, como aqui são gols sofridos, esse 18 está negativo, então aqui o saldo também será um número negativo. Então, o time do São Bento ficou numa situação bem difícil porque ficou com um saldo negativo de gols. Aí vem a pergunta: qual é o maior saldo? O maior saldo é o de 8 gols. Do time do Palmeiras, tá? Mas não perguntou o time, perguntou apenas o número mesmo. Se você colocou o time, tudo bem, não precisa apagar. Mas tem que colocar o número também. E qual é o menor saldo? O menor saldo é justamente o menos 10 do time do São Bento, como nós já havíamos observado. Continuando, exercício 2 agora. É para você resolver as operações e completar com os resultados. Pessoal, esse exercício 2 precisa daquela regra de sinais, tá? Aí, por quê, professora? Para poder, primeiro, eliminar os parênteses, tá? Então, aqui, ó, sinais iguais fica mais. Sinais diferentes fica menos. De novo, para a gente guardar isso muito bem. Sinais iguais fica mais. Sinais diferentes fica menos. Mais uma. Sinais iguais fica mais. Muito bem, vamos agora voltar aqui. Eu tenho 40, que já era positivo, com 9 positivo, resposta 49. Letra A, 49. Letra B, de bonitos, vocês. Vamos lá, 7º A. Menos 18 com menos 18. Lembra disso? Sinais iguais você vai somar e repetir o mesmo sinal. Então, são duas dívidas. Lembra que eu já falei isso para vocês? Então, eu estava devendo 18. Foi lá e fez mais uma dívida. 18 mais 8, 26. Mas são duas dívidas. Continuará devendo. Resposta final da letra B, menos 26. Vai corrigindo aí, hein? Letra C, 25 menos 32. Professora, não é ao contrário?
Claro, você vai fazer o contrário aí na hora de armar a conta, se bem que são números tão pequenos que dá para fazer mentalmente, né? Mas enfim, o que você vai fazer na verdade? 32 menos o 25. Muito bem, que dá 7. Mas 32 é o maior e você aprendeu na regra de sinais que conserva o sinal do número maior. Então, aqui vai ficar menos 7. Resposta da letra C, menos 7. Letra D, menos 65 mais 15. Ou seja, sinais aqui estão diferentes, você vai subtrair. 65 menos 15, 50. Quem é o maior? 65. E qual é o sinal dele? Negativo. Então, aqui a resposta também ficará negativa, porque você conserva o sinal do número maior. Resposta da letra D, menos 50. Continuando. Exercício 3. As cidades abaixo registraram as seguintes temperaturas em graus Celsius. Santa Fé do Sul, temos a máxima, temos a mínima. Jales, tá vendo? Ó, todas com máxima e mínima. E Ushuaia, desculpa se não for assim que pronuncia, a máxima e a mínima. Agora, cuidado que aqui tem um menos, hein? Muito bem, presta atenção nisso. Vamos lá. O que é para fazer? Calcular a variação de temperatura. Variação de temperatura se calcula fazendo a diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima. Então, aqui, ó, variação de temperatura é você fazer a temperatura máxima menos a temperatura mínima. Então, muito tranquilo, Santa Fé do Sul, 31 menos 19, 12. Aqui, continuando. Jales, 30 menos 22, 8. Ushuaia, 1. Agora, aqui que tem que tomar muito cuidado. Menos, porque menos é a conta da diferença. Lembra? A variação é a diferença. Só que agora a temperatura mínima desta cidade, foi de menos 4. Então, aqui vai ter que eliminar os parênteses. Não, pelo amor de Deus. Os parênteses. Usando aquela regrinha. Sinais iguais, mais. Então, vai ficar 1 mais 4. Viram? E a resposta, então, é 5. Se colocou menos 3, pode pegar a borrachinha e passar aí, hein? A resposta é 5 graus, ok? Letra B. A menor variação ficou para qual cidade? Essa cidade maravilhosa na Argentina, que é Ushuaia, ok? Aliás, é uma cidade turística. Continuando. Exercício 4. Com cuidado, calcule e aplique quem? A famosa regra de sinais. Pessoal, na multiplicação e na divisão, a regra de sinais é a mesma. Se os sinais forem iguais, o resultado ficará positivo. Sinais iguais, resultado positivo. Se os sinais forem diferentes, resultado negativo. Tudo bem? Vamos lá, então. Aqui, basta você fazer primeiro, eu aconselho você fazer primeiro a operação matemática de multiplicar ou de dividir. E depois você trabalha com a regrinha de sinais, tá? Então, 6 vezes 9 é 54, sinais iguais, mais. 17 vezes 17 é 289, sinais diferentes, menos. Então, resposta menos 289. Letra C. 190 dividido por 5 é 38, sinais iguais, mais 38. Letra D. Letra D. O dobro de menos 288, o dobro é 2 vezes o valor. 2 vezes 288 é 576. Mas aqui está negativo e aqui é um número positivo.
sinais diferentes, portanto, menos 576. Letra E, 49 dividido por 7 é 7. Sinais diferentes, menos 7. Letra F, 180 dividido por 3 é 60. Sinais diferentes, menos 60. Tranquilinho, sétimo ano, faz a correção aí, não deixa nada errado no seu material, hein? Pessoal, vamos agora para o exercício 5. Resolva as expressões numéricas. Bom, além daquelas regrinhas das expressões numéricas que vocês já conhecem, então, quais são? Resolver primeiro dentro de parênteses, fazer divisão e multiplicação antes de fazer adição e subtração. Vocês também terão que usar a regra de sinais. Então, vamos acompanhar aqui passo a passo, tá? Aqui já começa com parênteses, vocês estão vendo que nós já temos parênteses aqui. Então, deve 30, pagou 10 e está devendo 20, tá? Bom, já tem que dividir. Estão vendo que a gente tem ali uma divisão? Então, 20 dividido por 4 é 5, porém, o 20 está negativo, tá? Então, aqui também o 5 vai ficar negativo. Sinais diferentes na divisão, fica menos. Agora, acompanha aqui comigo, eu tenho uma multiplicação. Menos 5 vezes 1 é menos 5. Só que tinha um menos aqui fora do parênteses. Esse menos não pode desaparecer. Aqui, copiei ele de novo aqui. Agora tem que fazer uma nova regra de sinais. Ufa! Isso mesmo, tem que fazer uma nova regra de sinais, tá? Então, aqui, ó, menos com menos, mais, sinais iguais, mais. Então, como que vai ficar aqui? Deve 5, pagou 5, ficou com 0. Ufa, acabou, professora. Sim. Resposta da letra A, 0. Continuando, letra B, menos 8, copia ele igualzinho. Por quê? Esse 6 já está ligado aqui com a multiplicação, ó. Porém, então, cuidado. Professora, eu fiz menos 8 mais 6. Já está errado, tá? Porque esse 6 está ligado com a multiplicação, mas ainda não vai fazer a multiplicação. Por causa das parênteses, né? Isso aqui. Muito bem. Primeiro, você tem que resolver dentro desse parênteses aqui, tá bom? Então, deve 9, pagou 7, está devendo 2. Então, agora você vai multiplicar 6 pelo 2 que você tinha encontrado da resolução do parênteses. Então, aqui tá, ó, 6 vezes 2. 6 vezes 2 é 12, só que sinais diferentes fica menos, ok? Bom, esse menos 8 eu só copiei, não fiz nada até agora, mas atenção que aqui temos uma divisão. Então, você vai ter que fazer 25 dividido por 5. 25 dividido por 5 é 5, sinais iguais é mais. Então, agora você vai conseguir terminar a continha, tá bom? Deve 8, deve 12, está devendo 20. Deve 20, pagou 5, ficou devendo 15. Resposta final da letra B, menos 15. Continuando, letra C. Dentro do parênteses primeiro, 56 dividido por 8, que dá 7. Sinais diferentes, menos 7. Ah, mas ainda tem o menos 2 dentro do nosso parênteses. Ele não acabou. Então, você coloca o parênteses ainda. Por quê? Por causa dessa regrinha de sinais aqui, ó. Deve 7, deve 2, está devendo 9. E agora tem uma multiplicação. Isso, então você vai ter que fazer o resultado que deu dentro do parênteses, que foi menos 9, vezes quem? O menos 1. 9 vezes 1 é 9. Sinais iguais, mais 9. Quem é que sobrou? Vamos descer o 6. Isso, desce o 6. Vem aqui, meu querido. Finalmente, 9 com 6, 15. Resposta final, 15. Letra D. Olha aqui, nós temos um parênteses, então tem que ser resolvido primeiro dentro dele, tá? 7 vezes 5, 35.
Tá aqui, ó, 35. Sinais diferentes, menos. Quem estava lá dentro? O mais 25. Continua com parênteses, claro. E o 10 você vai descendo, vai repetindo ele. Por enquanto, ele vai ficando aqui, ó, na fila de espera, tá? Vamos lá. 10 é o resultado que deu dentro desse parênteses. Só que agora nós temos uma conta de dividir que tem que ser feita primeiro. Se você fez esse 10 com esse menos 10 primeiro, já está errado, tá? A divisão tem que ser feita primeiro. Mesmo aparecendo depois, né, professora? Com certeza, mesmo aparecendo depois. Então, aqui, o que nós temos? 10 dividido por 2. 10 dividido por 2 é 5. Sinais iguais, mais. Então, mais 5. Agora, temos uma regra de sinais no parênteses. Então, aqui é mais e aqui é menos, sinais diferentes. Sinais diferentes é menos. 10 menos 5, resposta final, 5. Ufa, acabou! Sim, acabou o exercício 5. E estamos quase acabando a nossa correção. Vamos agora para o exercício 6. O que acontece aqui nesse exercício 6? Vocês vão ter que marcar alguns pontos no plano cartesiano, tá? Vamos lá? Bom, o primeiro ponto que vocês vão marcar é o ponto A, formado por 2 e 3. Vamos lembrar que no plano cartesiano sempre é um par ordenado em que o primeiro número você procura lá no X, que é o horizontal, e o segundo número você procura no Y, que é o vertical. Então, a letra A pediu 2 e 3. Então, 2 do X, olha ele aqui. Nós vamos seguir o pontilhadinho até chegar no 3 do Y. Então, aqui a gente vai marcar o ponto A. Então, aqui, tá, ó, é o nosso ponto A. Deixa eu ver se o meu A vai sair legal aqui. Gente, não repara, tá? Eu ainda não tenho muita habilidade com essa canetinha. E outro detalhe, 7º A, vocês sabem que a professora Elder é canhota e ela está aqui com o mouse na mão direita, tá bom? Dá um pouquinho mais de trabalho e não tem como eu mudar por causa da estrutura da mesa, tá bom? Continuando. Agora, o ponto B. Menos 2. Opa, agora nós vamos para isso. Tá vendo, 0? Lembra? Deixa a professora fazer aqui uma rápida revisão com vocês. 0, tá? É a origem. Então, quando eu estou trabalhando no eixo X, que é o eixo das abscissas, tá? Horizontal, eu tenho à direita do 0 os positivos e à esquerda do 0 os negativos. Aqui 0, que na verdade o ponto de encontro aqui é o que a gente chama de origem do sistema cartesiano, tá? Que é o famoso ponto 0, 0. 0 de X e 0 de Y, tá? Então, o que acontece aqui com o vertical? Acima do 0 são os positivos e abaixo do 0, igual no termômetro, são os negativos, ok? Vou voltar agora para o exercício. Ponto B, menos 2, que eu vou procurar aqui no eixo X, olha ele aqui, menos 2, e 1. 1 aqui do eixo Y. Então, aqui, tá vendo? Pontilhadinho, menos 2 até 1. Aqui, eu tenho o ponto B. Tá bom? Deixa eu tentar fazer aqui. Opa, não escorrega não, canetinha. Muito bem. Ponto B. Continuando. Agora, a gente vai fazer o ponto C. O ponto C é formado por menos 4 e menos 3. Então, menos 4 do X, olha ele aqui, e menos 3 do Y. Opa, os negativos são para baixo do 0. Olha o menos 3 aqui. Então, menos 4 com menos 3. Está aqui, ó. Tá? Então, aqui eu tenho o ponto C. Vamos ver se sai, vamos ver se sai. Tudo bem. Deu para entender. Continuando.
Finalmente, o ponto D, que é formado pelo número 3 do x, olha o 3 aqui, e pelo ponto menos 2 do y, que está abaixo de 0. Olha o menos 2 aqui. Então, a gente segue o pontilhadinho. Então, 3 vem aqui com o pontilhadinho, desce até quem? Até o, acompanha aqui com a professora, até o menos 2. Vamos acompanhar novamente o caminho, ó. 3 no horizontal. Como é um número negativo, então ele vai descer até o menos 2. Então, aqui nós vamos marcar o ponto D. Então, temos aqui o nosso pontinho D. Opa, o D já começou daquele jeito. Vamos lá, ponto D. Muito bem. Agora melhorou. Bom, pessoal, então só para retomar, aqui está o ponto A, 2 e 3. Aqui está o ponto B, menos 2 e 1. Aqui está o ponto C, menos 4 e menos 3. E aqui está o ponto D, 3 e menos 2. Ufa, resistiram até aqui? Espero que sim, hein, sétimo A? Assim terminamos mais uma aula, mais uma correção e mais uma semana. Desejo a você e a toda a sua família um excelente final de semana. Tchau, tchau. Beijos para vocês e até a nossa próxima aula.